Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e a gente começa agora o nosso fechamento da semana para o mercado de café. Mais uma semana intensa, de bastante volatilidade, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem sido um ano até diferente quando a gente fala em mercado de café e colheita no Brasil, porque normalmente a colheita ela acaba por pressionar as cotações lá em Nova York, o mercado anda mais de lado, mas de fato esse ano de 2022 está entregando tudo o que prometia, que os analistas já falavam pra gente, que muita coisa ia acontecer e o mercado de café vem provando isso. Para a gente conversar sobre essa semana de bastante variação e muita informação para o produtor, eu convido aqui então o Guilherme Moria a falar com a gente em nome do Rabobank. Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Obrigado, Virgínia. Boa tarde a todos. Mais uma semana intensa para o mercado de café, hein, Guilherme? Aconteceu tanta coisa que eu vou te deixar aí iniciar nosso bate-papo. O que você quer destacar? O que foi a cereja do bolo dessa vez? Porque mercado bastante movimentado, mesmo com a colheita acontecendo aqui no Brasil. O que você conta para a gente hoje? Não, exato, Virgínia. A gente pode ver que o mercado de café já há alguns meses está nessa montanha-russa, né, entre altos e baixos, vamos dizer assim. E realmente essa última semana aí, como a gente já vem acompanhando, né, nos últimos dias, aí, os últimos 2 dias pelo menos, foi essa questão aí dos estoques certificados em Nova York, que atingiram aí o menor patamar nos últimos 22 anos, né? Então hoje, encerrando aí na sexta-feira, próxima aí a 854 mil sacas, né? Então um patamar muito, muito baixo. Há muito tempo a gente não via esses níveis de estoques. E esse, sim, acho que pode ser considerado o principal direcionador aí dessa recente alta aí dos preços, né? Se a gente for ver, eu acho que essa questão dos estoques acabou sendo uma cerejinha do bolo em um momento que o Brasil, a gente vem acompanhando as notícias aí, estão com as atividades de colheita bem atrasadas, né? O café Conilon, no caso do Espírito Santo, ali atrasado, o próprio café arábica, que a gente vem monitorando aí, junto aí com as informações de mercado também atrasado. E no momento, se a gente for analisar, de pouco café no físico, né, Virgínia? Então, eu acho que realmente essas incertezas aí com relação à oferta, no momento aí que a gente está com um estoque menor, realmente vem impactando aí, gerando bastante volatilidade no mercado e nesses últimos dias aí, nessa mais recente alta que a gente teve, né? E, Guilherme, a gente está falando aí de um estoque com abaixo de 1 milhão lá na ICE, é um número significativo. Você já pontuou para a gente aí que é uma baixa mais expressiva, né, dos últimos 22 anos. Que leitura que a gente faz dessa queda? É demanda lá fora aquecida? É o pessoal optando por usar esse café que já está lá por conta dos preços que estão atualmente no lugar de fechar novos negócios? É problema logístico? Como é que a gente traduz isso? Olha, Virgínia, se a gente for analisar do ponto de vista logístico, as coisas ainda não estão boas, mas se a gente for comparar nos últimos meses, ela vem evoluindo, né? Então, eu acho que é um pouco menos essa questão logística, se a gente for comparar aí essa saga da disponibilidade de container, altos custos de fretes marítimos, né, containerizados. Por outro lado, a gente vê aí que está acontecendo, né? A gente já vem pontuando aí dos estoques um pouco menores aí no mercado e no momento que a oferta de café ela também passa por problemas, né? Então, se você for olhar os principais produtores aí de café arábica, o Brasil ele tem esse problema aí com a colheita, tá atrasada, enfim. Mas se a gente for analisar os outros 2 grandes produtores de café arábica, como Honduras e Colômbia, eles já vêm aí apresentando os índices de exportação, né, as taxas de exportação menores comparando com o último ciclo, e também a gente já tem uma estimativa aí de uma quebra para o ciclo 21-22 para essas 2 origens, né? Então, nesse contexto de oferta menor de café e menor aí disponibilidade, por outro lado, a gente vê aí que a demanda, embora ela não esteja tão agressiva, tão forte como ela já esteve no passado, ela está aí, né? Então, o momento que o mercado demanda café, as origens estão com dificuldade para colocar esse café no mercado, e você vê aí um momento de estoques curtos, em especial aqui no Brasil. Então, tudo isso favoreceu bastante para esse movimento aí nos últimos dias. E o café chegou a ser negociado durante essa semana acima de 2,30 lá em Nova York, né, Guilherme? A gente fecha
a semana aí valendo 2,24 no setembro. Mas é um rompimento importante, é um nível importante de mercado. O que você achou quando a gente ultrapassou os 2,30 por lá? Olha, Virgínio, o que a gente vem acompanhando e monitorando em relação aos preços de café é que ele está aí numa volatilidade muito grande. Se por um lado a gente tem essa preocupação com a oferta de café pontualmente nesse momento, né? Então o mercado spot, vamos dizer assim, do outro, a gente também, olhando aí o médio prazo, vamos dizer assim, tem uma preocupação com a demanda. Por isso que eu acho que, se por um lado a oferta ela vem aí trazendo algumas preocupações ao mercado, a demanda também. Então, quando a gente olha para a demanda, esses elevados preços aí ao consumidor, ele vem trazendo aí uma preocupação com relação ao que pode ser consumido durante esse ciclo e o próximo, né, Virgínia? E eu acho que o ponto principal é que a gente não está vendo o consumo, vamos dizer assim, diminuir, mas a gente enxerga que ele enfrenta aí uma desaceleração. Então, ele não está crescendo as taxas aí de 2% a 3% ao ano, dada essa questão aí dos altos preços ao consumidor em um contexto, né, é importante lembrar que todos os países aí consumidores de café vêm atravessando aí uma alta aí na inflação, então não é um problema exclusivo do Brasil, mas global, vamos dizer assim, e aí a gente enxerga que o consumo de café pode não estar crescendo de uma forma tão exuberante como cresceu nos últimos anos. Então, a gente tem esses problemas de oferta, ok, que vem aí dando bastante suporte para o café, mas eu acho que a demanda ele acaba colocando um teto aí nesses aumentos, né, Virgínia? E, Guilherme, essa questão da colheita atrasada aqui no Brasil, né? E a gente tem recebido aqui no Notícias Agrícolas relatos das principais áreas produtoras, os principais estados, eu acredito que seja, inclusive, um cenário que você está observando por aí também. Já é preocupante? Preocupa de alguma maneira? O que a gente precisa avaliar em relação a essa safra começando mais tarde? Quais são os impactos que isso traz? Como é que você avalia isso? Olha, acho que o primeiro impacto mais importante que a gente está aí, quando a gente conversa com os produtores, com a ponta compradora também, é que existe uma expectativa que o café chegasse no mercado de uma forma antecipada, vamos dizer assim, até antes, né? E esse café até o momento ele não está chegando. Então, você está vendo aí que a gente vem observando que esse atraso aí ele está criando aí empecilhos aí para a gente começar a ter novas negociações. Outro ponto também que a gente vem observando e conversando com o lado dos produtores é que existe sim aí alguns reportes, alguns relatos que o produtor estava esperando colher um X de café e está havendo aí uma colheita aí um pouco menor do que ele estava esperando antes, né? Então ele já vinha trabalhando aí com um número ali que seja menor do ano passado, a mesma coisa que o ano passado, vamos dizer assim, né, em alguns casos, e esse X aí ele está sendo um pouco menor. Então, eu acho que pode ter aí algumas surpresas, dado que a gente começou a colheita um pouco mais atrasado, vamos dizer assim, a gente ainda não tem tantas informações por conta desse atraso. Então, eu acho que nas próximas semanas a gente vai ter uma situação aí, uma clarificação desses aspectos, né, Virgínia? Isso que eu ia te perguntar, se o mercado acaba ficando travado nesse período de colheita atrasada, né? Porque a gente sabe que o produtor ele está focado em iniciar esse trabalho logo, ele quer passar pela safra 2022. Em dias de altas, como a gente teve essa semana, o produtor aproveita, Guilherme, ou a gente continua com aquela condição de produtor fechando negócios à medida que precisa fazer caixa, enfim, como é que tem sido a movimentação do produtor? Olha, nesse contexto de atraso na colheita, a gente está observando que poucos negócios estão acontecendo, né? Pontualmente, apenas necessidade de fazer caixa. Eu acho que um ponto importante também, Virgínia, o produtor também, a sensação que a gente tem é que ele vai esperar um pouco esse julho, né? Importante lembrar que agora, o mês de julho, é o período mais frio aqui no Brasil. Dado o que aconteceu ano passado, o produtor está mais cauteloso também por conta desse aspecto, né? Esperar um pouco o que vai ser desse inverno. E aí sim, a partir de agosto, vamos dizer assim, né? Com uma safra aí
contabilizada ou já melhor, mais clarificada, vamos dizer assim, e com o período de frio passando, eu acho que a gente vai começar a ver mais negócios. Agora, nesse início, assim, por conta desse atraso e dado o inverno brasileiro especial, eu acho que vai ser um período aí de poucos negócios, a não ser que a gente observe aí um descolamento muito grande dos preços, né? Já é um período de colheita. O produtor já participa menos, Guilherme, normalmente? Geralmente, depende muito do momento, né, Virgínia? Se a gente for olhar alguns outros anos atrás, o preço do café ele já esteve em patamares muito baixos e o produtor tinha uma necessidade maior de fazer caixa para fazer a colheita. Dado os excelentes preços que a gente teve aí nos últimos 2 anos, vamos dizer assim, o produtor ele chega com um pouco mais de elástico nessa colheita, vamos dizer assim, né, Virgínia? Então, ele tem um fôlego um pouco maior, não que seja excepcional, mas ele chega com um fôlego um pouco maior para escolher melhor os melhores momentos para negociar o seu café. E, além disso, ele também cria uma expectativa aí dado a geada que a gente teve ano passado e definitivamente uma colheita menor do que o esperado para esse ano, né? Eu acho que eles estão escolhendo melhor os momentos de negociar também. Tá. E Guilherme, eu vou aproveitar que você já falou um pouquinho de logística, mas vou te perguntar de novo, porque todo o começo de mês eu pergunto para vocês, né? Qual é a expectativa de exportação? E lembrando que esse ano a gente encerra o ano safra, né? Esse mês, o Secafé vem com aquele relatório mais completo e tudo mais. Qual que é a sua expectativa do que você observou aí nesses últimos 30 dias? Então, Virgínia, olhando do lado logístico, né, a gente vem observando uma melhora, a gente acompanha bastante esses relatórios do Secafé, que acaba sendo uma das principais fontes aí de informação de como que nossa safra está sendo escoada. A gente vem observando e lendo os esforços aí do lado exportador para conseguir colocar o café para fora, né, para conseguir exportar o café. E o que a gente vem observando é exatamente essa linha aí de melhora da disponibilidade de container, da disponibilidade aí de navios, né? E também a redução um pouco razoável aí dos fretes containerizados, né? A gente acompanha um indicador, um indicador de container de 40 pés, mas no começo do ano ele chegou a bater quase $10 mil e agora ele está girando aí por volta dos $7 mil por container, né? Então é um indício bem importante que a gente está conseguindo aí melhorar, vislumbrar uma melhora, aí, uma continuidade das melhoras. A única coisa que a gente pontua, inclusive no nosso último relatório a gente até comenta sobre isso, é que dados os lockdowns que vem acontecendo na China e essa relação aí do conflito Rússia e Ucrânia, que realmente ainda a gente não vê um fim próximo, vamos dizer assim, até agora ainda não aconteceu nada de diferente de novo, a gente tem sim um receio aí de um retrocesso aí na continuidade dessa melhora logística, né? Então, do lado logístico é mais nesse aspecto que a gente está olhando. E aí, falando um pouco de café, realmente a gente está vindo agora, né, vamos dizer assim, nos últimos 60 dias, em um momento aí de estoques menores de café. A gente acredita que esses volumes ali que aconteceram nos últimos 60 dias tem relação um pouco com os persistentes problemas logísticos que a gente tem, mas também tem relação com os estoques menores de café. Então o mercado também está precisando aí desse novo café brasileiro aí para começar a pensar em coisa nova e em pensar em crescimento também, né, Virgínia? E, Guilherme, diante de tudo isso que está acontecendo, é possível tentar traçar um caminho do que deve acontecer na próxima semana? Ou a gente continua naquela condição, né? Acho que tem pelo menos uns 6 meses que a gente fala isso aqui, mercado de café no dia a dia, porque está muito difícil de decifrar. O que você acha? Eu vou na mesma linha, Virgínia. Realmente, a facilidade com que a gente vê o preço do café avançando aí 1.000 pontos e também a velocidade com que ele cai também de 2 dias, 3 dias, realmente, eu não vou nem dizer surpreendente, porque é algo que a gente vem acompanhando aí ao longo desse primeiro semestre do ano, né? Mas traçar um cenário aí de curto prazo para o mercado de café nos últimos dias é realmente
bem complicado. O que a gente acredita, e aí eu acho que a gente até consegue falar de uma forma um pouco mais confiante, né, é que os preços do café eles tendem a ficar sustentados ainda aí no próximo mês, dado todo esse ambiente que a gente está vivendo, né? Além dos problemas logísticos que ainda existem, esse problema na oferta não só do Brasil, mas de outras regiões produtoras, e também a chegada do inverno brasileiro de uma forma mais forte também deve gerar um pouco mais de volatilidade e sustentar os preços, né? E aí, a gente passando por esse momento, acho que daí a gente pode começar a pensar um pouco mais no longo prazo, vamos dizer assim, a partir de agosto, setembro, talvez. E aí até pensando na próxima safra do Brasil. Perfeito. Guilherme, obrigada, viu, mais uma vez pela sua disponibilidade, casa. Tendo alguma novidade por aí, é só acionar a gente. Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas. Obrigada, meu amigo. Bom final de semana. Obrigado. Bom final de semana para todos. Portanto, essa foi a nossa análise para o mercado de café, feito pelo Guilherme Moura, analista do Rabobank. Uma semana intensa de bastante volatilidade e com números interessantes para o mercado de café. O mercado de café chegou a subir mais de 1.000 pontos durante essa semana por conta da redução dos estoques de café certificados na ICE. A maior baixa dos últimos 22 anos, encerra a semana na casa ali das 850 mil sacas de café. Isso é significativo, representa bastante porque a gente passa por um momento, conforme destacou o Guilherme aqui pra gente, de problema na oferta de café. O Brasil está com safra atrasada, a colheita ela está atrasada nas principais regiões produtoras aqui do país, mas os outros países, como Honduras e Colômbia, também enfrentam problemas na oferta de café arábica por conta das condições climáticas. A gente tem ainda logística no radar, que de certa forma acaba influenciando bastante. Os últimos 60 dias, de acordo com o Guilherme, foram mais tranquilos quando a gente compara esse mesmo período no ano passado, mas fato é que os problemas de logísticos, eles ainda existem. Por falar em logística, o Guilherme trouxe aqui pra gente, então, que aguarda agora o relatório dos embarques do Brasil referente ao mês passado. O Secafé deve divulgar nos próximos dias, e nesse mês a gente tem o fechamento também do ano safra no relatório do Secafé. Isso vai dar um termômetro do que deve acontecer daqui para frente. Falando para o lado do produtor, o Guilherme trouxe pra gente que colheita atrasada é também mercado mais travado, o produtor participando menos das negociações. É natural. É claro que em dias de variações muito expressivas, o produtor ele fecha negócio. O Brasil é o maior produtor do mundo, tem negócio sendo fechado todos os dias, mas a intensidade, a velocidade desses negócios, elas são mais baixas nesse momento, porque o produtor principalmente ainda está muito receoso com o inverno, né? Acabamos de entrar no mês de julho, memória muito recente do que aconteceu ano passado. A gente fala isso toda semana a gente fala isso aqui no Notícias Agrícolas, porque é isso que tem movimentado de fato o mercado, né? O mercado está assustado com a geada do ano passado, com a quebra de safra aqui no Brasil, os problemas climáticos e logísticos que continuam acontecendo e que influenciam bastante nessa formação de preço, enquanto a gente ainda tem que prestar atenção no consumo de café mundo afora. O Guilherme destacou aqui pra gente que, de fato, o consumo de café, ele vai firme, ele vai bem, mas ele não tem apresentado o crescimento na casa dos 2%, como a gente vem observando nos últimos anos. Claro que a gente ainda tem 6 meses pela frente para saber como é que vai ficar esse consumo, mas por agora o Rabobank destacou aqui pra gente que o consumo ele é estável, é positivo porque não está caindo, mas a gente precisa ver como é que vai ser essa recuperação de consumo, e tudo isso, é claro, é reflexo de 2 anos de pandemia e tudo isso que você diariamente acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia durante essa semana. A gente continua acompanhando tudo bem de perto para te ajudar na tomada de decisão. Eu vou ficando por aqui, mas não sai daí que daqui a pouquinho o Alexander já está aqui na bancada para fazer o fechamento da semana do mercado da soja, tá certo? Até segunda-feira e eu te espero aqui. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.